tema dos crimes hediondos, né, que, por incrível que pareça, é uma lei que continua atual, esse tema, ele se presta a uma série de considerações, claro. Eu vou procurar falar com os senhores, eu vou tratar vocês de vocês, porque esse negócio de falar de senhores, eu já não me sinto bem. Então, vou tratar vocês de vocês. Pronto, fica mais fácil, né, Rui? Eu vou tentar colocar para vocês algumas coisas que eu julgo importantes, aquelas mais polêmicas ou aquelas que merecem uma atenção especial, aquelas que criam algumas dúvidas e depois, claro, se eu não abordar todos os temas, vocês me perguntem. Bom, a primeira delas é a seguinte, quando este livro aqui, gente, por incrível que pareça, é o best-seller jurídico, viu? Já vendeu mais de 100 mil exemplares, não é que eu estou rico não, né? Mas tem 9 edições, a cada 2 anos sai uma edição. Toda vez que eu acho que estou sossegado, não, sai uma lei alterando e mexendo com... Então, é uma lei sempre atual. Vejam, nós temos que ter presente que o legislador infraconstitucional foi obrigado a editar uma lei chamada Lei dos Crimes Hediondos. Está prevista lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 43. O legislador não podia deixar de editar essa lei. Bom, é ruim, é bom? Eu não sei. Eu não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim. Vocês sabem que a nossa Constituição de 88, às vezes, ela peca pelo excesso. Por exemplo, o artigo 302 da versão original tratava do salário de contribuição, como se calcula o salário de contribuição na Previdência Social, que era um absurdo. Hoje, graças a Deus, não está mais na Constituição. O artigo 302 cuida de uma coisa completamente diferente, né? Mas a verdade é essa. O legislador tinha que editar essa lei. Bom, se pergunta se essa lei surtiu efeito. Será que essa lei foi boa, foi ruim? Será que hoje a gente vê, com essa criminalidade que existe, que a gente vê por aí, podemos dizer que foi uma lei que não pegou ou que não serviu para nada? Eu quando falo aos alunos, enfim, pelas minhas andanças aqui no Brasil, eu sempre digo o seguinte, vamos raciocinar de outro ponto de vista. Se essa lei não tivesse existido, será que a criminalidade não estaria muito pior? É o mesmo raciocínio que eu faço, eu que já tenho mais de 40 anos, talvez 50, um pouco mais, já tenho mais de 60, viu? Já estou no lucro, né? Eu sempre me pergunto o seguinte, eu estou fazendo fisioterapia 2 vezes por semana, academia, massagem, cuidando do meu esqueleto, viu, Rui? Né? E continuo meio doente ainda, Eu me pergunto, se eu não estivesse fazendo, não, você está fazendo à toa, está gastando dinheiro à toa, mas se eu não estivesse fazendo, será que eu não estava pior? Então, esse é o raciocínio. Então, a importância da lei tem que ser vista no conjunto ou no contexto dos acontecimentos. Se vocês imaginarem, em 1990, todos aqui eram nascidos pelos vistos, né? Quando é que saiu? Qual foi o móvel que deu origem à lei 8070/90, a lei inicial dos crimes hediondos, a primeira lá. Lembram-se que naquela época nós tínhamos uma série de sequestros. Quando eu falo sequestro é para resumir, extorsão mediante sequestro, né? E foi aí que surgiu de afogadilho essa lei, embora a Constituição fosse de 88 e 90 saiu essa lei correndo. E as demais leis, se vocês imaginarem, todas elas tiveram um enfoque, vamos dizer, prático. Por exemplo, a primeira lei não tinha o homicídio como crime hediondo. Morreu a Daniela Pérez, né? Morreu a menina Miriam lá em Belo Horizonte, e aí a Glória Pérez, a mãe, fez todo aquele movimento e o homicídio se tornou hediondo. Bom, aí fomos avançando. Aí veio a tortura. A lei de tortura não existia. Veio em 97, favela naval, lei de tortura. Bom, medicamentos. Nós tivemos em 98 aquele problema da pílula, né? A pílula foi o menor problema, né? Nós tivemos outros problemas, mais uma lei, né? E assim por diante. Ou seja, todas as leis estão focadas em algo concreto, em algo que estava acontecendo nesse momento. Daí que a gente se pergunta,
será que valeu a pena? Então, esse conjunto de leis editadas num momento concreto, será que valeu a pena? É essa a grande questão. Essa é a grande questão que se põe. Bom, hoje, nós temos dois casos emblemáticos. Não me pergunte o que significa emblemático, que eu não sei, mas eu uso a palavra, né? Tudo emblemático. Que é o caso da Elisa versus Bruno, lá em Belo Horizonte, e o caso da Márcia, aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos. São casos emblemáticos que estão na mídia. O ano passado nós tivemos o caso dos Nardoni. Ou seja, sempre haverá alguma coisa, infelizmente, que esteja sob esta lei que nós chamamos de crimes hediondos. Bom, como é que o legislador cuidou do crime hediondo? A Constituição não dá um parâmetro. Então, o legislador o Constituinte deixou a critério do legislador a definição do crime hediondo. E o legislador não define, não conceitua o que é crime hediondo. O legislador preferiu usar aquela técnica do números clausus, números fechados, ou seja, são hediondos aqueles crimes que eu disser que são. Se são ou não são, já é outro problema, né? Podia ter usado um critério misto, ou então um critério aberto. Por exemplo, são hediondos aqueles praticados com requinte de crueldade, cujas vítimas não sei o quê. Ou então são hediondos estes e mais aqueles que o juiz, o promotor, ou não sei quem, disser que são, se estiverem presentes aqueles que... Não, o legislador fez números clausos. Então são hediondos aqueles do artigo 1º, que está lá, da Lei 8.070/90. E são 10, né? Contando-se o genocídio, que também é hediondo. Então, são aqueles lá do artigo 1º, genocídio. Cuidado, o terrorismo, a tortura e o tráfico de entorpecentes, que são os 3 T's, TTT, é fácil de decorar, né? Não são hediondos, eles são equiparados. Só que, pasmem, o Constituinte inverte o raciocínio. Não é que o TTT é equiparado ao hediondo. São os hediondos que são equiparados ao TTT. Porque o Constituinte fala terrorismo, tortura e os crimes considerados hediondos. Então, nós costumamos falar equiparados, mas na realidade a gravidade primeira é da tortura, é do tráfico e é do terrorismo. Os demais são hediondos porque eles são equiparados. Isso é importante porque, por causa de uma série de coisas que a gente pode ver ao longo da exposição, né? Porque, vejam, só para já elucidar a ideia, quando eu sou contra a substituição da pena para o tráfico, né? Embora pela quantidade pudesse ser até substituída, é porque o Constituinte diz que não pode. Ele está dizendo, entre outras coisas, que não é para dar colher de chá para o traficante. Gente, é um raciocínio que está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 43. Bom, vamos ver algumas questões de alguns tipos penais, só para elucidar, depois vocês podem perguntar se for o caso, porque eu tenho aqui matéria para dar a noite inteira. Homicídio. Bom, o homicídio qualificado, tranquilo. Homicídio simples praticado em grupo de extermínio e atividade típica. Vocês conhecem algum homicídio que seja praticado por grupo de extermínio em atividade típica que não seja qualificado? Eu, sinceramente, em 26 anos de MP, não conheço. Me parece que é ridículo essa colocação do legislador, mas está lá. E mais, o que é atividade típica? Primeiro, o que é grupo de extermínio? É o PCC? É o não sei o que da Baixada Santista? Era o Esquadrão da Morte de 20 anos atrás? Não sei o que é grupo de extermínio. E o que é atividade típica desse grupo de extermínio? Será que é cortar a orelha? Toda vítima que tem a orelha cortada é do grupo de extermínio. Se for a orelha direita, porque se for a orelha esquerda já é outro grupo de extermínio. Então é muito confuso. Eu nunca vi nenhum caso praticado por grupo de extermínio que não fosse, pelo menos pelo motivo torpe. Pelo menos. Claro que tem outras qualificadoras, né? Geralmente é do inciso 4º também, né? Bom, homicídio privilegiado qualificado. Será que é crime hediondo?
é uma questão importante. Vejam, não há dúvida, e a doutrina aceita, e a jurisprudência confirma, que pode existir o homicídio privilegiado lá do parágrafo 1º e, ao mesmo tempo, qualificado do parágrafo 2º, desde que as qualificadoras sejam objetivas. Não pode você praticar um homicídio por relevante valor moral ou social e, ao mesmo tempo, motivo torpe. São incompatíveis as circunstâncias qualificadoras subjetivas. Mas as objetivas, não. O pai que mata o estuprador da filha de tocaia, homicídio qualificado. Os jurados podem reconhecer o privilégio. Pergunto, será que é qualificado? Será que é hediondo? Bom, a doutrina, com exceção aqui do Monteiro, e eu posso dizer que sou doutrinador, afinal de contas, nenhum livro dos crimes hediondos tem 9 edições. Eu estava vendo a primeira edição, estava fininha, fininha, esta aqui está grossa já, né? Então, eu continuo entendendo que não é pelo fato que o homicídio seja privilegiado que ele deixa de ser hediondo. Até porque o homicídio privilegiado não existe. O que existe é uma causa de diminuição da pena. Está lá no parágrafo 1º. Esse negócio de privilegiado é a invenção tupiniquim. Né? Então, não é pelo fato de que a pena pode ser diminuída que não deixa de ser hediondo. Até porque, até há pouco tempo atrás, se o promotor denunciasse como crime hediondo, né, denunciasse o homicídio qualificado, o privilégio é dado pelo júri lá no final do julgamento. E durante os 5 anos, ou 4, ou 2 anos? Veja, um raciocínio lógico. Né? Ele ficava preso, não tinha liberdade provisória, não sei o que mais, e só lá no final, os jurados vão dizer, não, é privilégio. Ah, então não era qualificado. Então paga, dá crédito para ele. Se ele ficou preso porque era hediondo, agora não é mais hediondo. Perceberam? Então, não seria por aí. De qualquer forma, a jurisprudência e a doutrina entendem que não é crime hediondo, homicídio privilegiado qualificado. Bom, vamos ver. Alguns casos aqui. Tentados e consumados. A lei é muito clara, diz que todos esses crimes são hediondos, mesmo na forma tentada. Por que é que o legislador assim o quis? Vocês sabem que o crime tentado é aquele que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quer dizer, o agente é tão ruim, mas tão incapaz, que não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à vontade dele. Quer dizer, perceberam? E a nossa legislação diz que o crime tentado, né, salvo disposição em contrário, a pena será reduzida de ou seja, o desvalor dessa conduta é tão grande quanto a forma consumada. Apenas a sanção vai ser diminuída. Ok? Aliás, eu não sei se vocês sabem que nós temos apenas 2 crimes, atualmente temos 2 crimes cuja pena é a mesma, que é votar ou tentar votar 2 vezes, Código Eleitoral, e fugir ou tentar fugir do presídio, mediante violência contra as pessoas. São os 2 crimes que atualmente são chamados os crimes de atentado, cuja pena é a mesma na forma tentada na forma consumada. Tínhamos um terceiro, ninguém sabe, provavelmente, desse terceiro que existia. Eu sei por uma razão muito simples, que eu sou penalista por profissão e previdenciarista por opção. Eu dou aula de previdenciário em cursos preparatórios às carreiras jurídicas. Então, o estelionato, como estava previsto no artigo 95 da Lei da Previdência, Lei 8.212/91, também era crime de atentado, porque estava lá no artigo 95, que agora foi revogado, né, pela Lei dos Crimes contra a Previdência, 8983, né, /2000, ele também tinha essa forma de crime de atentado. Bom, então, para justificar que também os crimes, na forma tentada, são crimes hediondos, porque o desvalor é o mesmo. Bom, latrocínio não tem nenhum problema, acho que é um dos crimes hediondos, mais hediondo, né? Mas não tem nenhum problema. Por incrível que pareça, nunca deu nenhum problema o crime de latrocínio. Estupro. Tem problemas o estupro? Tinha. Agora, parece que a lei 2015, do ano passado, eliminou aqueles problemas que existiam.
Os problemas que existiam, vocês sabem que era em relação à violência presumida do 224 ABC, que se dizia que não eram hediondos, né? E as formas, e algumas tendências diziam que era só hediondo quando houvesse a lesão grave ou morte. Claro que isso não vigorou, até porque a conjunção aditiva "e" diz que é hediondo o que vem antes e o que vem depois, e não em combinação com o que vem depois. Então, essas questões foram superadas, e hoje, o que é que nós temos? Nós temos que o estupro de vulnerável, né, que está lá no artigo 217-A, né, ele dirimiu todas essas questões, né, porque agora a menoridade da vítima, ela é elementar do tipo, gente, não dá para escapar. Agora o negócio ficou complicado, não tem mais esse negócio de minoridade relativa, que sabia, que não sabia. Tal. Hoje, a única, e agora vou dar, como professor, eu vou dar, né, a dica para os advogados. A única hipótese de elidir o crime é o erro de tipo. É isso? Erro sobre uma elementar do tipo, ou seja, a idade. Né? A vítima, homem ou mulher, agora o estupro virou homem com homem, mulher com mulher, mulher com... Enfim, tudo... Né? Agora tudo estupro, né? É a única forma. Erro de tipo. Então a pessoa, a vítima, é tão grande, mede 2x2, gordo, forte, que não dá para distinguir se é menor ou não é menor de 14 anos. Então é o único argumento de saída. Erro de tipo. Bom, precisa chamar a atenção de que não houve abolição criminis, seja da figura do então atentado violento ao pudor, 214, que agora está incorporado no artigo 213, né? Seja exatamente da presunção do 224, que agora está no artigo 217-A. Ou seja, houve uma continuidade delitiva. Aquilo que era crime, continua crime. Não houve abolição crimes, isto é ponto pacífico, não há nenhuma dúvida, nem numa conduta ou outra. Vou aproveitar que eu estou falando do estupro, eu vou dar a minha posição doutrinária a respeito se o atual artigo 213 é crime único ou não. Eu escrevi isso aqui no livro e eu não posso, nos meus pareceres, dizer o que é diferente daquilo que eu escrevo aqui, que seria muito desonesto intelectualmente para mim. Eu entendo que o artigo 213, contra a maioria do MP de São Paulo, que se trata de crime único. Aqui em São Paulo, no TJ, apenas uma Câmara entendeu que é concurso material. As demais câmaras, todas entendem que é crime único. STJ, lá tem duas turmas que falam no crime. Uma entende que é crime único, outra entende que é crime que há concurso material. Claro que não vamos aqui ficar discutindo muito isso aí, até para o advogado é ótimo que seja crime único, né? Então, vocês têm um apoiador aqui, se quiserem, né? E eu defendo isso aí, porque é muito... A conjunção carnal, gente, ela é uma das formas do ato libidinoso. O ato libidinoso pode ser conjunção carnal e pode ser outro ato que não seja conjunção carnal. Se esses atos, eu estou falando em atos, não em conduta. A conduta é composta por diversos atos. Né? Se esses atos, portanto, se essa conduta é praticada num momento único, num mesmo contexto, né, é crime único. Agora, se de manhã faz uma coisa, à tarde faz outra, no dia seguinte faz outra, não, pera lá. Vamos estudar o caso concreto. Ok? E o juiz deve pegar o 59, aqui entre ninguém nos ouça, Rui, é o artigo menos cumprido na prática no Brasil, e eu falo isso, eu escrevo isso, ninguém cumpre o artigo 59. O juiz não obedece ao 59, o promotor não recorre quando o juiz não cumpre o 59, e o advogado, às vezes, o bom advogado vai lá e diz, não, as circunstâncias são 59, artigo menos aplicado no direito penal brasileiro. Então, o 59 está aí para isso. Se houve consequências, se a culpabilidade for maior, vamos lá, aplicamos o 59. Bom, depois a gente pode falar mais alguma coisa do estupro. Falsificação do medicamento, isso aqui é o fim da picada. O legislador, naquele afã
da pílula, naquele afã do amoxil, que foram falsificados na época, saiu aí dizendo que é crime hediondo. Só que ele confundiu as coisas de tal forma que medicamento e saneante viraram a mesma coisa. Cosmético e medicamento e saneante viraram a mesma coisa. 10 a 15 anos. Não tenho nada contra os batons, absolutamente. Esmalte, tá. E eu quase fui linchado, no bom sentido, pelas minhas alunas, né? Disseram, porque não é o senhor. Eu falei, batom estragado, pode não sei o quê. Eu falei, pera lá, não é por aí. É diferente o medicamento, um produto de medicamento, uma matéria-prima de medicamento do que um batom. Ou seja, o legislador equiparou assuntos completamente diferentes. E aí o juiz fica amarrado, pena mínima 10 anos. É complicado. E não é só isso, não é só isso. Equiparou também assuntos administrativos que não tinham nada a ver com o próprio crime em si. Por exemplo, vender medicamento, né, sem especificação, sem a farmácia estar regulamentada, é complicado. É complicado. Então, lá os artigos 272 e 273 do Código Penal, que hoje estão incorporados à lei dos crimes hediondos, eles são muito complicados. Né? Precisa ter um bom senso na hora do promotor denunciar e tal. Bom, então só a Lei 6337/77, né, que eu estou apelando, que ela cuida de assuntos administrativos, e pela Lei 9677/98, se equiparou aos crimes hediondos. Então, falta o princípio da proporcionalidade, não há nenhuma dúvida que é um problema muito sério. Bom, genocídio. Provavelmente a maioria não sabe muito sobre o crime de genocídio. Você sabe, o crime de genocídio trata da raça, nação, tribo, né? O Brasil é signatário das convenções, e o Brasil colocou dentro dos crimes hediondos. Né? Em relação ao genocídio, o primeiro problema é o conceito de grupo. Né? Nacional, étnico, raça, religioso, complicado. Índio, por exemplo, será que seria um grupo? O único caso de genocídio no Brasil é em relação aos índios. Os índios, como é que se chamam esses índios? Índio já tem nome difícil, e eu já depois dos 60 já fico perdendo a minha memória. Nós temos um caso de índios aqui no Brasil que foi caracterizado como genocídio, embora não tivesse nada de genocídio. Eles foram mortos pelos garimpeiros. O garimpeiro não queria acabar com os índios, queria acabar com ele queria a grana decorrente do garimpo. Né? E aí foi uma situação meio esdrúxula, que nós tivemos que a pena do genocídio é pequena, né, porque é um crime único, mesmo que você mate meia dúzia, 20, 30, porque o sujeito passivo é o grupo, né, não é a pessoa. Portanto, se você matar um é a mesma coisa que mata 10, a intenção é acabar com a raça. Né? E aí foi muito ruim esse julgamento do Supremo em relação a esse caso concreto. Mas dizia eu, o problema são os grupos. Será que hoje nós não teríamos que ampliar para outros grupos? Eu levantei essa questão em diversos lugares por aí. Por exemplo, grupos de orientação sexual. Acabamos de ter uma situação a semana passada aqui em São Paulo. Eu quero acabar com todo mundo que discorda da minha orientação sexual. Será que não é genocídio? Grupos filosóficos, posição filosófica. Né? Então é uma questão que eu trago aqui para vocês pensarem, né, nessa questão. A competência, será que é estadual ou é federal? A competência é do júri ou é do juiz singular? São questões que ainda não estão resolvidas no direito penal brasileiro. Temos um caso. No caso concreto, o Supremo disse que é da Justiça Federal e que é do juiz singular, não do Tribunal do Júri. Tá? Nesse caso concreto que nós tivemos. Tá? Agora, não se esqueçam que existe o chamado incidente de deslocamento de competência, criado pela emenda 45.
Quando houver grave violação aos direitos humanos, o Procurador-Geral da República pode pedir para que o STJ avoque esses casos, que, aliás, foi objeto de ius sperliandi do Ministério Público Nacional, não só dos estaduais, como do federal, né? Mas, enfim. Bom, só mais uma coisa sobre genocídio. O Brasil adota o princípio da extraterritorialidade incondicionada em relação ao crime de genocídio. Está no artigo 7º, inciso 1º. Só recapitulando. O Brasil adota como regra o princípio da territorialidade. Os crimes praticados no Brasil são competência do Brasil, lei penal brasileira, salvo tratados e convenções internacionais. Princípio da territorialidade branda, né? E a extraterritorialidade? 2 princípios. Primeiro, a extraterritorialidade absoluta, no caso daqueles crimes do inciso 1º do artigo 7º, tentar contra a vida do presidente, quando o sujeito passivo for a União, Estados e municípios, e terrorismo, e genocídio. Ok? Então é importante saber disso aí. Bom, tortura, não vamos falar muito, todo mundo conhece a lei de tortura, só uma observação, que a tortura no Brasil, infelizmente, não é aquela tortura que todo mundo pensa que deveria ser. No Brasil, o Brasil adotou em relação ao crime de tortura, a tortura que todos conhecem, que está lá no caput do artigo, e a tortura que é aquela tortura, maus tratos considerada tortura. Nós estamos processando e condenando por tortura a babá, o pai e a mãe, que às vezes exageram um pouco. Não é que eu esteja defendendo, por amor de Deus, hein? Não estou defendendo isso, não estou defendendo que em certos casos houve tortura. O que eu estou afirmando é que nós apenas denunciamos e condenamos esses casos. Aliás, eu fui o primeiro a falar no crime de tortura aqui em São Paulo, né? Foram condenados, o tribunal manteve, etc. e tal, policiais do batalhão lá da Zona Sul. Mas são poucos os casos que nós levamos aos tribunais em relação a essa tortura típica. Porque a outra tortura é atípica. Convenhamos ou não, a outra tortura é atípica. Só existe no Brasil, gente. Eu, quando escrevi sobre o crime de tortura, eu estudei o direito comparado. Na realidade, só o Brasil tem essa tortura da babá e do pai e da mãe. E depois, vem a mídia, coloca as câmeras lá, a babá está nervosa, bate na cabeça da criança, dá uma chinelada, sacode, tortura. Não sei se é tortura isso aí. Estou falando em tese, não estou falando no caso concreto. No caso concreto, nós temos que analisar o caso concreto. Aliás, direito penal é caso concreto. Isso você estuda desde o primeiro ano. Por isso que o direito penal é o ramo do direito mais importante. E os meus alunos que digam o contrário, que eles são todos reprovados, evidentemente, né? Bom, o tráfico também não é nada, é uma matéria muito específica, né? A única questão que se coloca ao tráfico é a seguinte. Na Lei 6368, o crime de tráfico se falava apenas no artigo 12, porque estava entre parênteses. Não é isso? Quando a Lei dos Crimes Hediondos saiu, ela colocou tráfico entre parênteses artigo 12. Né? Então, queiramos ou não, embora eu vinha defendendo que o 12, o 13 e o 14 eram hediondos, se aplicavam as regras dos hediondos, a jurisprudência tinha dito não, que era só o 12. Atualmente, não tem nenhum entre parênteses, artigo 33, 34, 35, 36, não tem nada. Então eu pergunto, ou nós aceitamos que todos aqueles artigos aos quais se refere o artigo 44, quando diz os artigos 33 e do 34 ao 36 são todos hediondos ou equiparados, né? Ou então não existe nenhum ao qual se possa aplicar a lei dos crimes hediondos, porque o 12 não existe mais, foi revogado, então é uma questão de lógica. E eu sempre raciocino dessa forma. Direito é lógica. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Não se foge daí. Tá? Então, para mim, o 33 é, com todos os incisos, o 34 é, o 36 é e o 37 é. Interpretação sistemática do 44 da 11.343. Não dá para sair disso aí. Né? Porque não teria lógica você não permitir a substituição, não permitir a liberdade, não permitir sursi, não permitir graça em dúvida,
Pera, isso aí é o inciso 43 do artigo 5º da Constituição. Né? Então seria ilógico, aplica de um jeito e não aplica de outro. Né? Bom, terrorismo não vou nem falar, porque no Brasil, graças a Deus, não temos terrorismo. Né? Aliás, tem discussão acadêmica se existe o crime de terrorismo no Brasil. Igual tinha discussão acadêmica antes da lei de tortura, se existia a lei de tortura. Né? Se existe o crime de terrorismo, se existe, é o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. A Lei 7.170/83, que ainda está em vigor. Se existe. Bom, então esta visão muito rápida sobre a parte substantiva da lei. E da parte adjetiva, das questões polêmicas. Né? A primeira delas é o caso da fiança ou liberdade provisória. Né? Até há pouco tempo, não se falava nem em liberdade provisória, muito menos em fiança. Fiança porque está lá no 43, inafiançáveis. Bom, liberdade provisória, gravidade do crime, etc. e tal. Estava lá na Lei dos Crimes Hediondos. Bom, a Lei 11.464/2007, né? Já vou falar nela de novo, na solapa, não se sabe sequer se foi votado esse artigo, viu? Ela tirou lá, aboliu a fiança. E aí o colega de turma meu, o José Eduardo Martins Cardoso, que foi o relator dessa lei, eu falei com ele, falou, passou, ele deu uma assim como, não estou sabendo. Na lacrada da noite, aquela mão invisível que acontece, né? Não sou eu que estou falando. O ex-ministro, presidente do Supremo, disse que tem alguns artigos da Constituição que não foram votados. Então não sou eu que estou falando, hein? Estou dizendo aquilo que o próprio Nelson Jobim falou. Bom, e como é que fica então atualmente? Gente, é um contrassenso. É um contrassenso. Se eu não posso dar liberdade com fiança é uma garantia, né? Se bem que a fiança no Brasil, com ela ou sem ela, não muda nada, né? Mas, logicamente falando, se eu não posso sequer dar a fiança, amarrar o processo na fiança, eu vou considerar a liberdade provisória sem fiança? Com este raciocínio, o Supremo continua dizendo que não cabe liberdade provisória. Se ele está preso por um crime hediondo, não cabe. O Supremo decidiu e vem decidindo, em todos os casos que vão parar no Supremo, o Supremo disse que não cabe. Agora, doutrinariamente, 100%. Por quê? Porque a Lei 11.464 diz que eliminou a fiança do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Né? Para nós, advogados, para vocês, advogados, e para mim, que sou professor, e nos meus pareceres, eu digo, olha, sinto muito, mas a lei é muito clara. Excluiu, está excluído. Revogou a fiança, revogou a liberdade provisória, está revogada. Se alguém quiser ir ao Supremo, o Ministério Público de São Paulo não está querendo ir ao Supremo por essas questões. Né? Bom, anistia, graça e indulto. Anistia, graça e indulto. Como é que está essa questão? É complicada. É complicada porque a lei, ela foi um pouquinho mais além do que o inciso 43. O inciso 43 fala em anistia e graça, não fala em indulto. O 43 do artigo 5º não fala em indulto. A lei colocou indulto. Depois veio a lei de tortura, já não colocou o indulto, colocou só a graça. E aí começa, para uns se aplica, não cabe indulto, para outros cabe. Gente, mais uma vez, é uma questão de lógica. Se vocês forem na Constituição, não existe a graça, só existe o indulto. Ou seja, eu vou proibir uma coisa que não existe na Constituição. Se eu não concedo, como é que eu estou proibindo? Ou seja, eu aceito que indulto e graça são o mesmo instituto, um coletivo e uma individual, ou então vou brincar de fazer direito penal. A lei de execução penal fala em graça e fala em indulto. Trata os dois como se fosse um instituto só. A graça é individual e o indulto é coletivo. Por isso que a lei dos crimes hediondos, neste ponto, me parece
razoável, me parece que está certa. Agora, a lei de tortura não veda o indulto. Então, para a lei de tortura, vamos lá. O legislador quis assim, o que é que eu posso fazer? Né? Bom, este é o meu raciocínio, né? Baseado exatamente na mens do constituinte, não é nem do legislador ordinário, é do constituinte. O regime, aqui não vamos falar muito porque já está superada a questão. Durante 15 anos, a lei dos crimes hediondos foi constitucional no que tange ao regime. Regime fechado, cumprimento integral do regime fechado. Não era totalmente, o cumprimento da pena não era totalmente regime fechado, porque havia a possibilidade do livramento condicional. Então, não vamos exagerar, né, Rui? Não vamos exagerar. Mas, durante 15 anos, se entendeu que o artigo 2º era constitucional no que diz respeito ao regime. Com a mudança do Supremo, dos ministros do Supremo, num caso concreto de Minas Gerais, um caso muito complicado, né? E por uma questão até, eu estudei todo esse HC aí, e foi o ministro Maurício Correia, que era o relator, foi para a presidência do Supremo e não pôde mais, e depois se aposentou, enfim. E justamente o Maurício Correia, que era um dos mais bravos do Supremo na época, né? Ele era durão, né? Ele era durão. E aí veio o novo ministro, enfim, tudo aquilo que vocês conhecem, por 6-5, num caso concreto, disseram que era inconstitucional. E aí, pelo princípio que agora virou famoso, teoria da transcendência do controle difuso de constitucionalidade. Coisa bonita. O Supremo, né, agora ele decide no caso concreto, legisla, enfim, faz tudo. Não precisa mais mandar para o Senado tirar do ordenamento jurídico, extirpar do ordenamento jurídico aquela lei que o Supremo diz que é inconstitucional. Agora, pelo princípio, repito, teoria da transcendência do controle difuso de constitucionalidade. Então, aquele caso que era um caso concreto, se aplica a todos os casos. Daí o legislador correu para não ficar atrás do Supremo, vocês sabem disso, né? O nosso legislador, já que o Supremo, naquele caso concreto, saiu correndo e editou a lei 11.464, de 28 de março de 2007. E ficou aquela dúvida. E como é que ficam os casos anteriores? Vai ter progressão, não vai ter progressão? Vai 1/6, 2/5? 2/5 porque é a lei mais benéfica, portanto pode retroagir, porque antigamente não era integral fechado. E aí veio a súmula 26, súmula vinculante, que, portanto, vincula e agora resolveu o problema de uma forma absoluta. Até a vigência da lei, que é do dia 6 de que data, que mês é mesmo? Maio, se não me falha a memória? Não, 28/3/2007. Então, a vigência da lei 11.464, de 28/3/2007, né, que deu essa nova versão, nós temos 2/5 ser primário e 3/5 ser reincidente. Mas para os crimes praticados após a vigência dessa lei. Né? Após a vigência dessa lei. Né? Até ao HC e até a vigência dessa lei, aplica-se a regra geral da execução penal, artigo 112, ou seja, 1/6. Então, hoje não se discute mais, feliz ou infelizmente, não se discute mais. Súmula vinculante 26 diz claramente, eu tenho aqui, eu devo ter aqui o enunciado dessa súmula, porque ele é importante. Ele é importante. Então, está aqui. Eu não tenho enunciado. Está aqui o enunciado, sim. Para efeitos da progressão do regime de cumprimento da pena para o crime hediondo ou equiparado, praticado antes de 29 de março de 2007, é a data do HC, né? Aquele famoso HC, o juiz de execução, ante a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072/90, aplicará o artigo 102 da Lei de Execução Penal, na redação original, sem prejuízo, e aí venha o incensamento, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim e modo fundamentado a realização do exame criminológico. Ok? Então, repetindo, até 29 de março, 1/6. Né?
após a lei, que é de 28 de março, vigor 29, 2/5 e 3/5. Ok? Tranquilo em relação à progressão do regime? Bom, proibição de recurso em liberdade. Como é que está hoje essa questão? Em tese, ela está em vigor. Ou seja, se o réu ficou preso durante o processo, eu não vou soltá-lo, alegando que o juiz fundamentadamente vai dizer que ele pode soltá-lo. É ridículo, gente. Vejam, enquanto eu estou processando o cidadão, portanto, sob o manto do princípio da inocência, ele está preso. Aí eu condeno e digo, não, agora fundamentadamente eu vou soltá-lo. Não tem sentido. Então, qual é a regra? Réu preso, continua preso. Réu solto, aí eu vou fundamentadamente dizer que ele pode ficar solto. Vejam, a regra diz que tem que prender. Ele pode ficar solto, o juiz tendo que fundamentar para ficar solto. Meio ridículo isso aqui. Aliás, no meu modo de pensar, este vai ser o próximo ataque de inconstitucionalidade no Supremo. Porque se hoje não precisa nem recolher essa prisão, né? Recurso deserto se toca para frente. O artigo 300 e... Qual é o artigo que foi revogado? 594 do CPP foi revogado. 594. Então, por que é que este artigo, este parágrafo não foi revogado ainda? O nosso legislador, ele fica revogando um artigo ali, não revoga o outro lá. Então, por uma questão de interpretação sistemática, eu acho que este artigo também não tem mais sentido. Mas vai ser o próximo a ser revogado pelo Supremo. O Supremo está revogando artigos agora, né? Vocês sabem, né? Bom, livramento condicional e... Nossa, fui rápido, né? Livramento condicional e reincidência específica. Como é que está essa questão? Bom, o que é reincidência específica para efeitos dos crimes hediondos? Cuidado. Nós temos 3 tipos de reincidência. O reincidente normal, que é aquele que praticou o segundo crime após o trânsito em julgado da sentença condenatória do primeiro, reincidente normal. A reincidência específica, aquele que pratica o segundo crime após o trânsito em julgado, que está no mesmo artigo, mesmo tipo, e a reincidência dos crimes hediondos. Qual é a reincidência dos crimes hediondos? É aquela em que o primeiro crime é hediondo ou é equiparado. Por quê? Porque o inciso 4º do artigo 85, lá do 83, perdão, não é nem o inciso 4º nem o 85, é o inciso 5º do 83. Por isso que vão trazer por escrito. Diz o seguinte, crimes dessa natureza. Se é dessa natureza, é da natureza descrita no caput do artigo. E no caput do artigo nós temos os hediondos e o TTT. Ok? Então, a reincidência específica para efeitos dos 2/5, né, perdão, dos 2/3, tanto coro aqui que até faz confusão. Para efeitos dos 2/3 é do crime hediondo, ou do equiparado, TTT. Ok? Este artigo, por incrível que pareça, não foi julgado inconstitucional. Dentro do mesmo raciocínio deveria ser, né? Questão de isonomia. Perceberam? Questão de isonomia. Por que é que esse aqui tem que cumprir? Está na lei, não está na Constituição. Enfim. Bom, delação premiada. Isso é bonito, né? Delação premiada. Delação premiada, todo mundo sabe o que é. Aliás, eu consegui, neste ano, que uma aluna minha fizesse o TCC sobre delação premiada. Não está aquela coisa, né? Mas já deu, porque ninguém quer escrever sobre delação premiada, né? Tem 2 correntes bem definidas no direito penal brasileiro, uma contra e outra a favor, né? Uns dizem que é problema ético, não pode, né? Outros dizem que não, que é bom para o réu, é bom para a sociedade. Eu confesso para vocês, viu? Eu fui o primeiro a escrever sobre a delação premiada, porque a delação premiada dos crimes hediondos foi a primeira lei do Brasil sobre a delação premiada. Mas eu até hoje, depois desses 20 anos, e claro que a delação premiada está se aplicando em muitos outros casos, né?
eu ainda não formei a minha opinião em relação à delação premiada. Por uma razão muito simples. O que é válido na Itália, o que é válido nos Estados Unidos, no Brasil não é válido. Eu vou garantir àquele que delata a segurança dele? É complicado. Tem até piada de português, viu? Piada de português. Dizem que Portugal tem uma casa de proteção às vítimas, está escrito Casa de Proteção às Vítimas, bem grande na frente da casa. Quer dizer, é complicado. Eu não garanto nada. Então, a delação premiada, que se usa muito, mais os procuradores da República, porque nos casos do direito, da competência da estadual, é muito residual nesses casos. Mas eu acho que é válida sim. Finalmente, tem 2 tópicos ainda para terminar. Este aqui é muito claro. O artigo 9º da lei dos crimes hediondos foi revogado tacitamente. O que é que dizia o artigo 9º? O artigo 9º dizia que quando os crimes, que enumera lá, o latrocínio, o estupro e então o atentado violento ao pudor, latrocínio, extorsão mediante sequestro, enfim, aqueles crimes graves lá, eram praticados contra vítima na situação do artigo 224, que era da violência presumida, se aumentava a pena pela metade. Não é que poderia, era aumentada pela metade. Ou seja, causa especial de aumento numa lei especial. Bom, em relação ao latrocínio e ao extorsão mediante sequestro, ninguém questionava. Embora os casos fossem poucos. Né? Mas em relação ao estupro e ao atentado violento ao pudor, se questionava se essa causa de aumento não era bis in idem. Por quê? Porque o artigo 224 já era elementar do tipo. Ok? Estão visualizando, né? O crime era praticado sem violência, mas, pelo artigo 224, se criava aquilo que nós chamamos em adequação típica indireta, ou por extensão. Não é isso? Né? Então, você pegava a conduta do 213, combinado com o 224, adequação típica indireta, e se dizia que era estupro, ou que era atentado violento ao pudor. A jurisprudência praticamente estava pacificada que sim, que se aplicava, só que o STJ dizia que só se aplicava quando, de fato, havia violência real junto, ou então que havia lesões corporais de natureza grave ou morte em relação à criança. Bom, eu sempre sustentei que se aplicava. Por uma razão muito simples. Se o legislador quisesse, teria excluído. Pela gritaria da doutrina, teria excluído. E o legislador não excluiu essa causa de aumento de pena. Então, num primeiro momento, o 224 funcionava como adequação típica indireta, e num segundo momento, Código Penal 224 ABC, e num segundo momento, era uma causa de aumento de pena de uma lei especial. Doutrinariamente, eu não consigo entender de outra forma. Bom, e pasmem, o Supremo me citou nesse ponto e disse, não, o Monteiro tem razão, porque direito é lógica e os argumentos dele são imbatíveis. Do ponto de vista prático, eu escrevo nos meus pareceres, ou escrevia nos meus pareceres, eu me rendo à posição do Supremo, do STJ. Por que é que eu vou dizer que não? Era a mesma coisa do estudo antes da súmula. Estudo é estudo, trabalho é trabalho. Vai remir trabalho, vai remir estudo como se fosse trabalho? Não dá. Agora tem a súmula do Supremo, do STJ, por que é que eu vou brigar? Não vou brigar, não vou dar murro em ponta de faca. Né? Bom, como é que está hoje essa questão? Foi revogado tacitamente, porque foi revogado o artigo 224. Revogando-se o artigo 224, não existe mais o 9º. Ora, o legislador podia ter revogado o artigo 9º. Por que é que não fez? Devia ter feito. Mas, dentro de uma sistemática, não se discute mais. Em relação ao estupro, não há problema. Porque o artigo 217A mantém a mesma pena mínima. 6 anos mais 2 dá 8. Não é isso? Estão visualizando, né? Em relação ao latrocínio e ao sequestro, extorsão mediante sequestro, infelizmente não tem mais esse aumento de pena. Agora sim, a última coisa. Prisão temporária. Como é que está a questão da prisão temporária em relação aos crimes hediondos? Bom, vocês sabem que a prisão temporária, só um parênteses, vocês sabiam que a prisão temporária foi instituída no país por uma medida provisória?
Não sabiam, né? Medida provisória número 111, é bonito, 111, olha que número bonito, 111. Sarney que assinou essa medida provisória. E ninguém reclamou, por incrível que pareça, né? Não teve nenhum jurista de plantão que reclamasse que se criou prisão temporária por medida provisória. Liberdade da gente por medida provisória, absurdo. Mas, enfim. E a forma de legislar da medida provisória e da lei na qual se converteu, 7960/89, ela incorre naquele erro, no meu ponto de vista, de colocar entre parênteses o artigo do Código Penal ao qual se refere a prisão temporária. Porque a prisão temporária, como vocês sabem, é números clausos, só pode se aplicar naqueles casos previstos na lei. Bom, eu pergunto, a lei 2015 não incluiu na prisão temporária o estupro de vulnerável. 217A. E agora? Prisão temporária se aplica ao estupro de vulnerável ou não? Boa questão. Boa questão. Claro, pelo raciocínio que eu estou tecendo aqui desde o começo, deve se aplicar. Porque não seria algo ilógico que eu aplicasse ao menos e não aplicasse ao mais, que é o 217A, onde a vítima é vulnerável. Por isso o nome, estupro de vulnerável. E mais. Vocês devem estar lembrados que nós temos o crime, um tipo chamado principal, né, e o tipo chamado derivado. O derivado pode ser privilegiado ou qualificado, mas é derivado. O artigo 217A, a rigor, ele não é um crime autônomo. É um estupro qualificado, como o furto é qualificado, como o roubo. No caso do roubo não é qualificado, é circunstanciado, é majorada a pena. A linguagem é importante só na hora de aplicar a pena, vocês sabem disso, né? Você pega a pena do caput e não a pena do parágrafo. Enquanto no crime qualificado, como no homicídio e no furto, você pega a pena já qualificado. Essa é a grande diferença de se saber se é qualificado ou se é apenas aumento de pena, majorado, né? Mas no caso aqui, se nós quiséssemos, poderíamos ter colocado o estupro do 217A como um parágrafo a mais do 213. Por que o legislador não quis fazer isso? Ele podia tê-lo feito. Perceberam? Então, por esses dois argumentos, me parece que o 217A é passível da prisão temporária. Eu não vi nenhuma dissidência a respeito deste tema. O que eu tenho lido é sempre dizer que sim, pela lógica do sistema, pode-se aplicar a prisão temporária ao 217A. Da mesma forma que eu falei, que eu já me referi ao caso de tráfico. Lá na prisão temporária está, entre parênteses, artigo 12. Como o artigo 12 foi revogado junto com a lei 6368, então não posso aplicar a prisão temporária ao traficante? Ao 33, 34, 35? Perceberam? Bom, eu consegui falar em 1 hora, 28 páginas do meu script aqui.